relatório final, ela vai apresentar para quem? Para a autoridade julgadora. E aí o que vai acontecer? Essa autoridade julgadora pode ser o secretário, pode ser o próprio prefeito no âmbito do município, pode ser o chefe do Poder Legislativo, vai depender de qual é o órgão ou a entidade onde está tramitando aquele processo disciplinar, entende? Então tá, a autoridade julgadora ela pega aquele relatório e vai pegar a íntegra do processo e ela vai ter duas opções. Aliás, eu diria que três opções. Primeiro, ela pode entender que o relatório da comissão está adequado com tudo que foi produzido nos autos. E aí aquela autoridade pode acatar o relatório final e pegar a sugestão da comissão, seja, por exemplo, pelo arquivamento do processo, ou seja, pela aplicação da penalidade. Nesses casos, a gente tem que sempre ter em mente que a decisão da autoridade julgadora obrigatoriamente precisa ser motivada. Ela precisa trazer todos os fundamentos fáticos e jurídicos. Se a decisão não for motivada, isso é uma causa de nulidade, então todo o trabalho da comissão vai ser anulado porque a decisão administrativa, não foi motivada. Então tem que voltar na decisão para poder motivar aquela decisão ali. Mas então tá, então a gente falou que o trabalho da comissão termina no relatório final. E a autoridade julgadora, na hora de fazer a sua fundamentação, se ela acatar integralmente os motivos e os fundamentos da comissão, ela pode fazer o que a gente chama de motivação aliundi ou motivação per relazione. Tudo bem, eu sei que é mais um uso do juridiquês aqui para você, mas tenha em mente que essa motivação é uma possibilidade que a administração tem de pegar um fundamento que já foi dado no ato anterior. Então, nesse caso, a comissão já fundamentou. Em vez de a autoridade julgadora fazer a mesma fundamentação, se ela acolher na íntegra, ela simplesmente vai proferir a sua decisão, publicar a decisão e informar que ela está acolhendo os fundamentos fáticos e jurídicos do documento tal, que no caso vai ser o relatório final da comissão processante, entende? E esse ato, tanto o relatório quanto a decisão administrativa, precisam chegar ao conhecimento desse servidor. A gente vai dar a publicidade disso e ele tem que ter acesso tanto à decisão administrativa quanto ao documento anterior que fundamentou essa decisão administrativa, tá? Então tenha isso em mente. Os dois atos compõem a publicidade daquilo que vai para o servidor investigar. Mas então tá. Mas existe uma segunda opção que essa autoridade julgadora também pode ter quando esse relatório final chega para ela. Ela pode entender que aquele processo está mal instruído, então ela tem alguma dúvida que precisa ser sanada. Então ela pode, naquele momento, realizar diligências para poder confirmar ou sanar aquela dúvida antes de proferir a decisão final, entende? Então a autoridade julgadora, ela mesma realiza aquelas diligências no sentido de sanar uma dúvida antes de proferir aquela decisão. Mas a terceira opção que a autoridade julgadora tem é discordar do relatório final. Então veja que o relatório final da comissão processante não é vinculante, não obriga a autoridade julgadora a seguir a mesma solução proposta. Só que se a autoridade julgadora discordar do relatório final, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que motivar que o relatório está em discordância com a prova dos autos. E aí ela vai ter que dizer, olha, eu não concordo, imaginemos que a comissão entendeu pelo arquivamento do processo, porque não houve prática de infração funcional. Aí a autoridade julgadora diz, não, mas eu vou fundamentar aqui que lá no testemunho de fulano de tal, na oitiva de fulano de tal, ele confirmou a prática de infração funcional, assim, assim, assado. Depois, a gente teve uma outra oitiva, ou o próprio depoimento do investigado, que no momento tal, das folhas tal, também confirma a prática de infração funcional. Então a autoridade julgadora, ela precisa motivar a decisão dela que discordar do relatório final, tá? Não é uma coisa assim arbitrária, que ela simplesmente discorda da decisão e fica por isso mesmo. Ela tem que fundamentar e essa fundamentação também chega para o servidor investigado, ele também vai ter acesso a isso, porque depois ele pode discordar e recorrer à própria autoridade administrativa ou ao judiciário, se for o caso. Mas existe um momento de atuação aí que essa autoridade julgadora, na hora de fazer a análise, vai à íntegra do processo para ela. Ela pode ter alguma dúvida jurídica relevante na análise ali daquele processo. Então o que ela pode fazer? Ela pode encaminhar esse processo
para o órgão de assessoria jurídica ali responsável pelo órgão, pela entidade. Não se esqueça, se você gostou das informações que eu trouxe aqui, dá um joinha pra mim, isso ajuda bastante na divulgação dos próximos vídeos. Mais uma coisa que é importante pra mim também, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre administração pública, sobre carreira de assessoria jurídica, que eu vou adorar saber, eu vou adorar te responder e quem sabe eu não responda isso no próximo vídeo. Ó, um beijo e até a próxima!